Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, convido os amados a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse. No capítulo 9, os versos 20 e 21. Apocalipse capítulo 9, versos 20 e 21. Façamos todos a leitura desses dois versículos a uma só voz. Os outros homens Amados irmãos, hoje, dia 3 de dezembro, faltam 28 dias para nós terminarmos o ano. Este ano que entra para a história como um dos piores anos da humanidade. Não pior tanto pela mortandade, mas pior, portanto, por causa da iniquidade, das ideologias, e porque ficou claro que a humanidade, ela pode ser tão pior, muito mais, tão horrível, que a gente não tem nem imaginação quando pensamos em matéria de ser humano. Como o ser humano pode descer a um nível tão baixo. E, ao mesmo tempo, quando as pessoas falam de desmatamento, de amor aos animais, as pessoas demonstram uma indiferença em relação ao próprio ser humano. No mundo inteiro, nós percebemos isso. Em todos os países, as pessoas ficam em segundo plano. A ideologia cresce, a economia é o mais importante, o partidarismo também. Porém, quando falamos a respeito de amor, afeição, comunhão e principalmente os valores de Deus, tudo isso fica em último plano. Isso não é novidade, não deveria ser para todos nós, pois desde o princípio do mundo, todos aqueles que resolveram andar segundo o padrão de Deus foram perseguidos, foram massacrados, foram mortos, desterrados, não tiveram poder para falar, sua voz não foi ouvida na sociedade, na maioria. Todos os nossos irmãos que um dia pisaram nessa terra e quiseram servir a Jesus Cristo foram alvos de Satanás, espíritos malignos e da humanidade sem Deus. O texto lido por nós traz o finalzinho das trombetas, ou seja, da sexta trombeta. E este livro ele foi utilizado por Deus para falar com a igreja do primeiro século, os nossos irmãos lá no finalzinho do primeiro século, os quais estavam enfrentando grande perseguição. Eles eram a minoria, e talvez do ponto de vista da grande maioria daquele tempo, eles eram pessoas insignificantes, pessoas às quais não poderiam causar muitos males, muitos danos à forma de vida deles. Mas chegou um determinado momento que essas pessoas começaram a influenciar tanto a sociedade, que eles se sentiram tão incomodados e começaram a perseguir os cristãos. Os nossos irmãos naquele tempo eram jogados aos leões, eram presos, castigados, surrados, alguns apanhavam até a morte. Outros permaneciam vivos mesmo após serem chicoteados, e esses então várias e várias vezes eram usados como tochas humanas para iluminar as cidades, as grandes cidades à noite. Contudo, esses nossos irmãos, a grande maioria deles não negou a Cristo. Deu bom testemunho e testemunharam da sua fé, esperança, a convicção no nosso Salvador
o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso eles fizeram, meus amados irmãos, porque Deus os instruiu a fazer deste modo, por meio de Cristo e também por meio desta carta, deste livro, o livro de Apocalipse. Deus concedeu a João, o nosso irmão, são várias visões e, portanto, nós não podemos interpretar essas visões ao pé da letra, mas devemos sempre interpretar dentro da regra principal para a interpretação bíblica, a qual molda a exegese, e a Bíblia explica a Bíblia. Qualquer símbolo que você pegue na Bíblia, na própria Bíblia ele está explicado. E nós devemos, portanto, estudar esse livro sempre tendo esta premissa, que a palavra de Deus, ela foi concedida a todos nós de um modo completo, por isso não precisamos acrescentar nada ao texto sagrado. O texto sagrado, ele é suficiente para instruir, para corrigir, para restaurar, para conduzir os filhos do Senhor. Vivendo nesta época, nós percebemos que as pessoas hoje já não pensam mais assim. E acham que precisam complementar a palavra de Deus com uma história, uma analogia, um exemplo, um testemunho. Tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hora, mas a palavra de Deus não precisa de complemento. É a palavra inspirada, a qual Deus nos concedeu para nos orientar. Por isso, só a Bíblia é a regra de fé e prática para todo cristão. Então, os nossos irmãos do primeiro século, eles receberam a mensagem do Senhor. Mesmo sem entender todas essas analogias, esta palavra incentivou os nossos irmãos a continuarem, a pregar, a falar, a viver com Jesus Cristo. Bem, irmãos, esses dois versículos, eles fazem parte de uma sequência de visões relacionadas às trombetas, 7 trombetas. Nós não devemos olhar para esse livro e procurar analisar esse livro de uma forma cronológica, porque ele não está escrito de uma forma cronológica. Apocalipse ele fala do passado, do presente e do futuro. Temos aqui várias analogias que se referem a fatos históricos, acontecidos com Cristo, acontecidos no Velho Testamento, que estavam ocorrendo naquele tempo e ocorrem também em nossos dias. Quando nós estudamos a escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas, nós aprendemos que muitos textos fazem parte de uma categoria do já, ainda não. Já se cumpriram, mas não se cumpriram cabalmente. Hão de se cumprir cabalmente em um determinado dia. E assim nós vemos essas trombetas. As pessoas às vezes leem e querem interpretar estas trombetas de uma forma cronológica. Não. Mas enfim, queridos, qual a função da trombeta? Pensando naquele tempo, no pessoal que estava ali recebendo a mensagem, os nossos irmãos do primeiro século. Eles conviviam com um procedimento relacionado à trombeta. A trombeta servia para alertar. Hoje nós temos outros métodos para nos alertar. Temos o celular, temos o telefone, temos... O que mais nós temos? Acho que mais é o celular hoje em dia, né? É bem o celular. Muito bem. Interessante que 3 de dezembro de 1992 foi enviado o primeiro SMS. Foi enviado nessa mesma data na Inglaterra. E a primeira mensagem enviada foi Feliz Natal. Olha que bênção, né? Lembrando que Jesus Cristo é o mais importante de todos. Pois bem, hoje nós temos os celulares. Naquele tempo eles possuíam as trombetas. Hoje nós temos as sirenes, os faróis, as buzinas, os outdoors e assim por diante. E eles possuíam o quê? As trombetas. Então eles estavam bem familiarizados com essa figura. E quando alguém tocava uma trombeta, algo iria acontecer. E em toda esta perícope, esse trecho desse livro, nós vemos o seguinte: a primeira trombeta, ela descreve a devastação do mundo, falando a respeito do fogo e do calor. A segunda trombeta,
ela fala a respeito do ar, ou melhor dizendo, da crosta terrestre, dos vulcões. A terceira fala a respeito da poluição das águas. A quarta, a poluição do ar. A quinta, fala a respeito do sentimento que envolve toda a sociedade, onde os homens ficam enfermos, sentindo uma tremenda angústia e vontade de morrer. O que é isso? Depressão. Um sinal. A depressão, ela tem a questão física, mas todos nós cremos que a origem é na alma. Não é só algo físico. Mas cristão também tem depressão. Tem depressão também. Mas não é só um negócio físico. Bem, a sexta trombeta, esta lida por nós, fala a respeito da peste, das doenças que assolam toda a humanidade. E a sétima trombeta, a qual vem alguns capítulos depois, ou melhor dizendo, nesse capítulo 11, lá no verso 15, fala a respeito da volta de Jesus Cristo. Então, todas as trombetas, elas estão avisando a humanidade a respeito de alguns assuntos, dando alguns sinais. E é sobre isso que eu gostaria de meditar rapidamente com vocês, sobre as trombetas anunciam. O que as trombetas estão anunciando? Vejam, conforme eu descrevi aqui para vocês, todos esses eventos, eles acontecem simultaneamente, ou em algum lado de uma forma separada. Por isso, todas as trombetas têm como chavão, repetição, a terça parte da terra. Nunca a terra inteira, mas sempre em um lugar específico. Em primeiro lugar, o que as trombetas anunciam? Elas anunciam a destruição, melhor dizendo, a falência da humanidade. As trombetas anunciam a falência da humanidade, chamada por nós também depravação total. Como o ser humano, ele mesmo tendo evidências da existência de Deus, da moral do Senhor, da palavra do Senhor, ele ignora completamente isto a seu bel prazer. Eu fiz questão de ler esses dois últimos versículos, porque depois de tantas trombetas aqui soando, tantos acontecimentos, terça parte destruída, terça parte consumida, terça parte afogada, terça parte doente, o que as pessoas fazem? Elas não se convertem, não se arrumam, não se endireitam, não buscam o Senhor e continuam chapadas em seus caminhos, em seus pecados, longe do Pai. Toda vez que acontece alguma coisa no mundo, alguma catástrofe, algum evento natural, alguma doença, nós percebemos isso. Quem viveu no período do século passado, na década de 80, 90, presenciou o surgimento da AIDS. Que já vem antes, né? Mas globalmente falando, foram nessas décadas que as pessoas tomaram mais consciência. E no princípio, as pessoas não sabiam o que fazer também. Bom, porque como a pessoa contrai AIDS? Aí falavam do abraço, falavam da saliva, falavam do sangue, de fato, essa questão do sangue, e outras coisas mais. Então as pessoas já começaram a se distanciar, com medo, porque ninguém sabia ainda lá no começo como funcionava isso. Depois, conforme o tempo foi passando, os anos foram passando, e as pessoas então tomaram consciência de como era transmitido. E mesmo assim, todo ano, o número de infectados é grande no mundo. É grande. E são campanhas feitas no mundo inteiro, mas mesmo assim as pessoas continuam ainda contraindo AIDS. Isso mostra como o ser humano é. Ele às vezes vê o perigo, mas ele não liga para o perigo. Quantas vezes em determinadas praias nós vemos as placas, né, as bandeiras vermelhas, e em algumas praias nós temos ali a sinalização dizendo assim, olha, aqui é corrente de retorno, não nade aqui. Porque a corrente vem e ela vai retornar para um determinado lugar na praia. E tem sempre um infeliz ali. Tem sempre alguém ali.
E às vezes não é um só, dois, um casal, tal. A pessoa ela não entra ali. Ela entra às vezes mais à esquerda. E aí a corrente vai puxando lateralmente e puxa até a corrente de retorno. E a pessoa então é levada, porque ela não observou que existia um sinal. As trombetas estão tocando. Estão anunciando como o ser humano é duro, como o ser humano é incrédulo, como o ser humano é depravado espiritualmente. E aí isso serve de um aviso para todos nós, porque esta é a nossa natureza. Nós fomos tirados da nossa natureza morta, transportados por Cristo para o reino do seu amor, fomos selados com o Espírito Santo, contudo, todos os dias nós lutamos contra a nossa própria natureza. E esta é a nossa maior luta, contra nós mesmos, o nosso ego, o nosso eu, porque prezamos por nossa opinião, prezamos por nossas crenças, prezamos, meus amados irmãos, por nossos costumes, e às vezes não percebemos o quanto nós estamos desassociados da palavra do nosso Deus. Mesmo sendo salvos, todos nós temos essa luta. E podemos, portanto, ecoar com o nosso irmão o apóstolo Paulo, dizendo: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Bem, as trombetas anunciam. O que as trombetas anunciam? As trombetas anunciam que o nosso Deus não está indiferente à condição humana, à condição do seu povo. Secretamente Deus tem agido. E Ele trabalha de uma forma que todos nós, ninguém consegue vislumbrar, ninguém consegue alcançar, ninguém consegue ali destrinchar o agir de Deus. Nesta pandemia que nós atravessamos, algumas coisas ficaram extremamente claras. Dentre elas, o tal da profecia. Deus vai fazer isso. Aí levam alguém lá num programa, e vai um pai ou mãe lá do sei de que de santo, tal, um vidente não sei das quantas, e diz assim: ano que vem acontecerá isso, 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 uma pessoa famosa morrerá. Tudo isso caiu por terra. Ninguém falou nada. Ainda que alguns depois tenham tentado se levantar para dizer: não, mas eu avisei. Hoje nós temos a internet, né? E tudo quanto nós postamos na internet fica registrado. Mesmo quando nós apagamos, fica registrado. E aí as pessoas têm caído em contradição. Ninguém avisou nada, ninguém revelou nada. Porque, meus irmãos, Deus escolheu estas trombetas, 7, e trazem estes elementos para avisar toda a humanidade. Avisar: eu estou no controle, eu continuo trabalhando, eu estou aqui. Indiferente ao pensamento do ser humano, ao recurso do ser humano, à postura do ser humano, à teologia do ser humano, às ideologias dos seres humanos. Ele é Deus, Ele é grande, Ele é único, Ele é poderoso. Quando nós estudamos a respeito da soberania exaustiva de Deus, essa doutrina incomoda muitas pessoas. Incomoda porque essa doutrina ela fere a nossa antropologia, a nossa humanidade. Quando nos deparamos com a soberania exaustiva de Deus, nós percebemos que nós não somos nada de fato. Não passamos de pó diante daquele que tem todo o universo aos seus pés. Por isso é impossível nós queremos compreender o agir de Deus. Quando nós estudamos o capítulo 6 de Mateus, este capítulo todo, ele repete sempre a mesma expressão: o teu Pai que vê em secreto, o Deus que age em secreto, o Deus que responde em secreto e o Deus que abençoa em secreto. Deixando muito claro que esse Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas, e Ele não precisa dar satisfação para ninguém do modo como Ele opera, da forma, do tempo, do jeito, aonde Ele
irá levar os seus servos. Como nós chegaremos lá? Ele não precisa dar relatório para ninguém. E as trombetas anunciam isso. O nosso Deus, ele continua trabalhando de uma forma secreta, de uma forma serena, sem pressa, sem atropelar nada. Tudo no tempo certo. Lucas 18, quando nós lemos a parábola da mulher, da viúva e do juiz, nós aprendemos a respeito disso. E Deus, ele responde aos seus filhos, ele atende aos seus filhos, ainda que pareça demorado. É no tempo dele, é na hora dele. As trombetas continuam tocando, meus amados irmãos. E as trombetas anunciam que esse Senhor voltará. É a doutrina básica da igreja. A igreja do primeiro século possuía pouquíssimas doutrinas. Como falar das doutrinas dos apóstolos, segundo alguns autores, essas doutrinas eram: Jesus é o Salvador, Jesus é Deus, Jesus morreu por nossos pecados, o Espírito Santo é quem nos conduz a Cristo, e Cristo um dia voltará. Pensamentos simples da igreja primitiva. Fazia parte da pregação deles. Olha, esse Jesus que esteve entre nós, ele um dia voltará. Os nossos irmãos do primeiro século criam dessa forma. E hoje nós vivemos um momento de dormência, onde as pessoas, os cristãos em especial, vivem para o mundo, para o já, para o agora, para a terra, mas não pensam que a nossa vida real não é aqui. Pedro, na sua carta, ele nos ensina que nós somos o quê? Peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Esta terra, em comparação ao céu, aqui é o deserto. Lá é o Éden. Éden significa jardim. Lá é a nossa casa. Portanto, nós somos sempre advertidos, admoestados, exortados pela palavra do nosso Deus a não viver pensando somente nessa terra, mas pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são de cima. Devemos nos preocupar com o nosso dia a dia? Sim, devemos nos preocupar, porque nós glorificamos a Deus através das nossas tarefas, através dos relacionamentos, dos planejamentos, através do lazer. Contudo, não podemos descansar o nosso coração aqui, no poder do nosso braço, em nossa imaginação, capacidade, ambição. É onde queremos chegar na vida, porque tudo isso passa. Tudo isto passa. Portanto, as trombetas estão anunciando: o rei voltará. Quando ele voltará? Ninguém sabe. Deus jamais revelou a alguém. Isso significa, irmãos, que nós todos aqui temos a possibilidade de ter um encontro com Deus sem esperar. Mais rápido do que nós pensamos. Porque existem duas alternativas. Ou ele vem, ou ele leva. E nessa pandemia o que a gente vê de crente medroso, olha, é um negócio. Claro, precisa usar máscara, use a máscara. Mas, irmãos, entrar em pânico, se trancar em casa, ficar com medo de morrer. Se nós soubéssemos o que é o céu, se nós soubéssemos o que é estar na presença de Deus, a nossa oração seria outra, né? Peguei Covid, leva Jesus, eu quero ir agora. Exemplo de Paulo. Morrer é lucro. Isso não era brincadeira dele, é a realidade. Mas a trombeta continua tocando e anunciando: o Senhor está voltando. E, portanto, isso nos leva a um outro sinal
último desta noite, que a trombeta está tocando e eu devo me preparar para encontrar com meu Senhor. Todos nós devemos nos preparar para nos encontrar com o Senhor. E esse é um preparo diário, contínuo. Nós não somos salvos por méritos. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Mas nós somos limpos pelo sangue do Cordeiro. E devemos, portanto, meus amados irmãos, viver de forma digna do nosso Senhor. Não é vivendo de qualquer forma, não é agindo de qualquer maneira, não é procedendo segundo o presente século, mas é agindo segundo a palavra do nosso Deus. Isto é vigiar e orar. Se os irmãos lerem depois com mais atenção toda essa perícope, os irmãos vão perceber que todas as trombetas estão tocando, menos uma, que é a sétima, a qual o apóstolo Paulo fala: tocada a trombeta, o Senhor aparecerá. Nós já vivemos na iminência da sétima. Por isso eu preciso viver de uma forma onde o meu Senhor seja glorificado, através das conversas, através do planejamento, através da comunhão, porque o tempo presente ele é tão ruim que muitos cristãos não voltarão às suas igrejas. Talvez os irmãos já estejam percebendo isso nas vossas igrejas, que alguns já usam a desculpa da pandemia para cair no mundo mesmo. E dizem assim: não, mas eu busco Deus em casa. E não atentam para o princípio bíblico, que nós somos uma família, nós somos um povo, nós somos uma nação, nós somos um reino. Aonde este reino, todos foram comprados pelo mesmo valor, o sangue de Cristo. Portanto, nós fomos salvos para viver em comunhão e não isolados. Se faz necessário, irmãos, nós prestarmos atenção às trombetas, porque elas estão tocando. E Deus nos ajude a observar isto e a viver como os nossos irmãos viveram no primeiro século, sendo perseguidos, massacrados, enxotados de um lado para o outro, porém jamais desistiram. Hoje nós vivemos dentro de um aspecto global, onde percebemos uma nova ordem mundial sendo cogitada não só em um país, em um continente, em uma determinada ideologia ou segmento da sociedade. Nós já vemos isso sendo ventilado, algo que já era ventilado desde o século passado, melhor dizendo. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, isso já era falado. E os fundamentos, desde lá, já foram construídos para isso. E hoje nós já vivemos dentro desta realidade, a ponto do Papa, vou ser claro, falar a respeito disso, que deveria surgir um governo mundial. E com isto, meus amados irmãos, os cristãos verdadeiros já são perseguidos e serão cada vez mais perseguidos. E o nosso papel é imitarmos os nossos irmãos do passado. Sejamos fiéis a Jesus Cristo. Sejamos fiéis a Jesus Cristo. Que Deus abençoe aos amados irmãos.